Você já viu alguém, por exemplo, que tem muita mama, uma mama bem volumosa, e às vezes a pessoa se sente um pouco constrangida? Bom, eu já passei por isso, porque eu, muito jovem, a minha família é uma família de mulher com mamas muito grandes, e eu era bailarina. E o sonho da minha vida era fazer uma redução de mama, mas meu pai não deixava. Até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Quem manda em mim sou eu. Eu fiz e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi uma libertação maravilhosa. Eu nem acreditava. E o nosso tema hoje, com a doutora Bruna Jakubowski, ela que é cirurgiã plástica, é exatamente esse. Você sente isso, Bruna? Muito. Tudo bom, muito, lindona? Tudo. Prazer sempre, né, estar com você. Obrigada. E você sabe, Fabiola, que mama redutora eu acho que uma das minhas cirurgias preferidas, porque ela é muito libertadora para paciente. É fato, e não é nem uma cirurgia plástica, né? Não é nem só por estética, né? É esse mesmo, é esse o sentimento das pacientes que nos procuram para redução de mamas grandes, né? Elas normalmente se queixam de dor cervical, chega a ficar com aquele sutiã fundo, né? Você com fica aquela marcada. Isso mesmo. Não acaba assim tendo muita dificuldade para conseguir sutiã, roupas de uma maneira geral, né? Para atividade física, imagina você como bailarina, como é que você tinha uma mama grande? Eu parei com clássico. Eu fui obrigada a parar com clássico porque eu não conseguia saltar, né? Então eu era uma bailarina de adágio, a gente falava, né? Sim. Mas a minha sorte é que eu tinha abertura e tal, mas assim, era terrível. Era um problema, né? Era um problema. E na minha opinião, a mama, ela não pode ser um problema. A mama, ela tem que ser uma coisa fácil para você, que ela entre em roupas, né, sem dificuldade, você consiga fazer o teu exercício sem estar incomodada. Então, por isso que eu digo que pacientes que têm mama grande, a cirurgia é muito mais reconstrutora e de qualidade de vida do que estética em si. E é sensacional, porque semana passada mesmo, eu acho que eu fiz 2 cirurgias, foram 2 quilos de mama. Isso é muita coisa. Muita coisa. Só quem teve isso que consegue dizer, por isso que é legal você falar isso, sim. Da sensação de liberdade, né? Do alívio de reduzir uma mama grande. Essa é a palavra correta, é alívio, porque a gente vê todo mundo usando uma roupa bonita, uma roupa legal. Eu, no meu caso, como eu era bailarina clássica, né, a bailarina geralmente ela era ou longeline, eu era pequenininha e tinha uma mama grande, então era muito complicado. Tanto é que eu abandonei o clássico e descambei para o jazz, porque daí o jazz era outra pegada e eu conseguia meio que disfarçar a minha mama. Né? Você usar um decote, você vai numa festa, aquilo incomoda, pesa, as pessoas olham porque fica desproporcional. Acaba às vezes chamando muito mais atenção. Isso. Né? Porque muitas vezes é uma mama que você não consegue esconder ela, né? Ela acaba ficando muito volumosa. Então essa cirurgia aqui no consultório é uma das cirurgias mais procuradas e não tem muito limite de idade. Isso que eu ia te perguntar. Eu já fiz essa cirurgia em paciente de 16 anos, que veio com o pai e com a mãe aqui, porque a menina não conseguia simplesmente ter uma vida normal por conta de uma gigantomastia, que é essa mama realmente gigante. Então, na época, eu tirei mais de 3 quilos de mama de uma menina de 16. Nossa, mas, Bruna, é uma reconstrução. Né? Então, você pensa assim, nossa, mas 16 anos? Mas a partir do momento que essa mama está realmente prejudicando a qualidade de vida da paciente, com o consentimento dos pais, é sim indicado você fazer. Né? Tem algum exemplo para mostrar para a gente bem rapidamente? Assim? Tenho vários, né? É claro que não são todas as pacientes que não querem aparecer, mas eu achei uma aqui, que é uma paciente bem recente nossa. Ela se incomodava, tu vê, olha a distância da areola aqui embaixo. Só que essa paciente não queria uma redução tão grande. Ela gostava de ter um volume ainda assim de um médio, né? Não gostaria de ficar no P. Então a gente fez essa redução
e entregou para ela uma mama que hoje cabe em tudo, né? E o legal dessa técnica é que a gente consegue, torna ela muito versátil. Então eu consigo transformar uma gigantomastia numa mama P, assim como numa mama M, como numa mama G. Porque, na verdade, a gente usa a própria mama da paciente, né? Para dar formato para essa mama, para tirar o que a gente acha que está em excesso. Então, eu consigo entregar o tamanho que a paciente quer. Eu tenho pacientes que querem o menor possível. Eu era essa. Então, a gente tira bastante. É claro que não dá para tirar, fazer uma mastectomia na paciente. Temos que deixar um formato de uma mama que fique bonito, fique apresentável. Mas eu consigo tirar bastante até deixar pequeno. E eu tenho algumas pacientes, como por exemplo essa paciente, que ela gostaria de ainda ter um formato de uma mama bonita, um pouco mais volumosa. Então também é possível, tá? Então, com essa técnica de redução de mama, eu consigo entregar para a paciente o formato e o tamanho que ela quer. Então, isso que eu também, assim, na minha época, isso foi faz muitos anos. Eu tinha 24 anos, na verdade eu tinha 24 anos. Eu estava no auge da minha carreira, né? Eu queria realmente, né, ir para o jazz e ficar. E eu lembro que eu queria tirar bastante. E o médico não deixou eu tirar bastante. Eu acho que na época talvez também não tenha... talvez não tivesse aquela técnica. Você já tinha filhos na época? Não, e esse é o nosso próximo assunto, sim, né? Não sei, eu não me lembro muito bem, porque faz muito tempo, né, gente? Foi ontem. Mas, enfim, às vezes, né, quando a paciente é muito jovem, ainda não teve os filhos, às vezes a gente tenta poupar uma quantidade de tecido mamário, porque, assim, a maior chance, eu sempre digo para o paciente, se você for amamentar no teu pós-operatório, vamos supor, você fez uma redução de mama e depois de 4 anos você engravida e quer amamentar. Se você não conseguir, a gente vai botar a culpa na cirurgia. Mas quantas mulheres com mamas enormes que nunca operaram também não conseguem amamentar? Mas é claro que é mais provável que você não consiga amamentar por conta da tua cirurgia. Então isso é uma coisa que tem que ser muito conversada, principalmente para mulheres que não têm filho e que desejam amamentar. Tanto que às vezes eu recebo paciente que quer engravidar daqui a 1 ano. A minha orientação é que ela primeiro tenha o filho, porque isso não vai aumentar o risco de qualquer dificuldade de amamentação, tá? Então essa questão de amamentar é muito importante. Então talvez, voltando no teu caso, a escolha de deixar um pouco mais de tecido mamário é talvez aumentar a chance de você poder amamentar o dia que você tivesse seus filhos. E você não conseguiu. Não deu certo. Eu não consegui. Eu nem dou eu prefiro não dar nem essa esperança para minha paciente. Eu prefiro deixar assim claro de que a chance é pequena para não ter essa frustração. Não, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei bem de boa com isso, porque a minha felicidade era tão maior do que amamentar, porque aquilo me incomodava desde a adolescência, né? Desde a adolescência, então realmente era um sonho, e não é só que não era só o estético, era realmente, eu tinha uma mama 46, com 15 anos, né? Então era complicado. E é interessante porque muitas vezes eu recebo aqui no consultório mulheres que sonharam por uma vida inteira em fazer essa cirurgia e muitas vezes acabam nunca se priorizando. Sempre é primeiro os filhos, dar uma educação para os filhos, depois é trocar de carro, depois é reformar a cozinha, enfim, e elas nunca são colocadas em primeiro lugar. E muitas vezes essas pacientes aparecem aqui com 60 anos e olham para mim e falam assim: por que eu não fiz isso antes? Eu sofri uma vida inteira, muitas vezes achando que é uma cirurgia super perigosa. E não é. Não é. É uma cirurgia extremamente segura de ser feita. Tanto que, como eu te falei, eu já operei meninas de 16, como eu já operei mulheres de 70 anos. Que estavam com a saúde em dia e a gente consegue realizar sem nenhum risco. Tá? O risco de uma cirurgia normal, de ir lá tirar uma vesícula, uma hérnia, enfim, mas não é diferente de uma lipoaspiração, uma abdominoplastia que você tem uma repercussão maior sistêmica. Então, a cirurgia de mama redutora é uma cirurgia extremamente
segura mesmo. A gente demora em média 3 horas, 3 horas e meia, dependendo da complexidade dessa mama redutora. Muitas vezes eu associo uma pequena lipoaspiração nessa lateral. Às vezes a gente tem a mama grande, mas tem uma gordura aqui embaixo da axila que atrapalha. Então, na minha opinião, essa pequena lipoaspiração na lateral aqui da mama dá um contorno muito mais bonito. Então, eu sempre faço essa lipoaspiração, uma lipoaspiração pequena, tá? 200 ml, 300 ml. Que não vai ser isso que vai transformar a cirurgia numa cirurgia perigosa. Mas eu acho que faz toda a diferença, porque a gente consegue deixar esse tórax mais visível para o paciente. Então, essa falta. Esses pequenos detalhes que eu acho que a gente consegue entregar um resultado assim que é melhor do que o paciente imagina. Mas, Bruna, eu vou te falar uma coisa. Sabe por que você entrega esse resultado? Porque você é mulher e tem mama. Provavelmente, porque é uma coisa que incomoda, né? Não é? Isso faz toda a diferença. Eu senti muito isso, essa falta. Porque daí fica legal na frente, mas fica aquela gordurinha. Vai botar o sutiã, fica aquela gordurinha ali, né? Assim como lipo de axila, por exemplo. Normalmente a paciente nem pede, eu sempre faço um pouquinho, porque nada incomoda mais do que você botar às vezes um sutiã, uma regata e ficar aquela dobrinha de gordura feia ali, né? Então, o bom de a gente ter mama é que a gente sabe desses detalhes pequenos, né? Que incomodam muito a gente. Uma coisa que eu quero te dizer e também compartilhar aqui com o nosso telespectador. Você falou em esporte, né? Muita gente pratica esporte e muita gente vai para academia e muita gente também acaba fazendo outros tipos de esporte que talvez deixam de fazer, deixam de curtir mais por conta do peso que a mama faz. É uma corrida, por Exatamente. exemplo. Todo mundo gosta de correr, né? E muita gente, eu encontro várias pessoas que falam assim, não gosto de correr porque a mama pesa muito. Então, isso, gente, não esperem, façam mesmo porque é bem seguro. E a recuperação, né? Assim, não é uma cirurgia que doa. Muitas vezes a paciente tem medo de dor, né? É uma cirurgia com nível de dor, assim, muito tranquilo. 3, assim, uma escala de 0 a 10, um 3, um 4, dependendo da sensibilidade da paciente. Eu costumo passar bastante remédio para dor, não acho que ninguém tem que ficar com dor no pós-operatório. Eu digo que o que mais incomoda, sabe o que é? Dormir de barriga para cima. Porque normalmente a gente não tá acostumado, né, a dormir de barriga para cima. Dorme um pouco mais de lado, então eu digo que às vezes a paciente acaba tomando remédio para dor nas costas, não é nem na mama, né? Então essa eu acho que é a parte mais chata da cirurgia, essa questão de dormir. Mas hoje em dia tem essas poltronas que as meninas alugam, que te deixam um pouco mais confortável em casa, então acho que isso já evoluiu bastante também, tá? Outra coisa que eu quero te perguntar que aconteceu comigo. Eu engordei e aí a minha mama cresceu de novo. Isso acontece muito, tá, Fabiola? Hoje mesmo teve alguns pós-operatórios, assim, que as pacientes ganharam peso e você percebe que essa mama aumenta. Por quê? Até mais ou menos uns 30 anos, normalmente, não é uma regra, mas a mama da mulher tem muito mais glândula mamária do que gordura. Por quê? Porque o teu corpo subentende que você vai gestar e vai amamentar uma criança. Entendi. Passando dessa idade, você já começa a ter uma lipossubstituição, ou seja, o corpo entende que você não vai mais amamentar e é muito mais fácil para ele manter gordura do que glândula. Então, se você pega uma mama de uma mulher um pouco mais velha, 40, 45, 50, cada vez mais, essa mama vai ser muito mais gordurosa do que com glândula. Entendi. Ou seja, se a paciente engordar 5 quilos, essa mama vai crescer assim como a barriga ou o bumbum, enfim, porque tem glândula, tem célula de gordura ali. Então, acontece muito da paciente fazer redução, ganhar peso, né? E essa mama tende a crescer um pouco novamente. É muito difícil que uma mama gigantesca, que fique pequena, volte a ficar gigantesca. Mas que você tenha um aumento considerável, você tem sim. Por isso que é tão importante a paciente tentar usar a cirurgia plástica para realmente tentar mudar o hábito dela, né? Estilo de vida, muito. Né? Eu recebo muita paciente aqui
que assim, ó, nunca praticou um exercício, não faz nada, na academia, caminhada, absolutamente nada. E isso é muito prejudicial para nossa vida. E eu digo assim que não é só da parte estética, é da parte de qualidade de vida também, claro, né? Lógico. Então, você sabe que nada a ver com mama, mas uma paciente me falou uma frase há um tempo atrás, e eu guardei isso para mim. Ela falou assim, que ela faz musculação porque é a maior prova de amor que ela pode dar para a família dela. Uau. Porque ela vai envelhecer e ela não vai ser um problema para a família dela porque ela não se cuidou. Então, isso me marcou muito. E isso é muito verdade, porque o que vai fazer você levantar da sua cama, conseguir se movimentar, é a tua força muscular. Claro. Então, eu tento botar muito isso na cabeça das minhas pacientes, por mais que isso não tenha nada a ver, né? Pô, eu vim aqui reduzir a minha mama e a médica tá falando na minha velhice. Mas a gente tem que tentar ligar esses gatilhos, né? Para mudar mesmo. Para mudar mesmo. Porque senão você acaba jogando prejudicando a cirurgia, jogando uma cirurgia fora. Né? Não, é bem isso mesmo. Eu acho que quando a gente tem essa consciência de que você está fazendo algo para você, mas que quem vai se beneficiar são os teus filhos, as pessoas que estão em volta e que te amam e que você ama, isso muda a chave, vira a chave. Na recuperação, o que você diria assim de tempo? Eu não me lembro quanto tempo demorou. Eu sou um pouco chata com o tempo de recuperação, porque eu acho que de nada adianta eu te entregar uma mama super bonita com formato e depois, por um excesso de atividade precoce, você ficar com uma cicatriz feia, tá? Quando a gente fala de cicatriz, a gente tem praticamente assim 50% genética do paciente, 30% ali o capricho do cirurgião de fazer os pontinhos bonitinhos e os 20% esse cuidado. Da genética a gente não tem muito controle, tá? Da minha parte eu consigo garantir. Agora a gente tem que trabalhar nesses 20% que é a tua recuperação, tá? Então assim, eu digo que no primeira semana é bracinho grudado aqui na axila, bracinho de dinossauro. Então você vai se alimentar, você consegue escovar os dentes, você consegue fazer sua higiene, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, prender o cabelo, fazer coisas que você precisa levantar o braço, eu peço pelo menos de 2 a 3 semanas, assim como voltar a dirigir, tá? É uma luta, tá? Porque como é uma cirurgia que não dói, a gente tem que ficar de olho em vocês, porque senão vocês já querem lavar louça, arrumar a casa, mas não é uma cirurgia que você precisa ficar meses de recuperação. Normalmente, em 2 semanas, a paciente já está voltando a fazer, assim, muita coisa. Então, e esse bate-papo com o médico, com a médica, com a pessoa que você confia para fazer, é super importante. Eu me lembro que eu era professora de jazz, né? Já estava no jazz, e eu não fiz isso, eu não repousei. Eu dava aula de jazz e eu voltei rápido, eu não me lembro quanto. Eu sei que eu tive um esgarçamento assim da cirurgia, da cicatriz, e ficou muito feio. Eu tive que refazer depois por conta da cicatriz. E a auréola também, né? Eu acho que é importante a gente também falar nisso, porque isso é uma parte da mulher que a gente tem muito orgulho, vamos dizer. Sim. Né? Porque faz parte da tua estética, né? Sim, sim. Tanto que eu digo que a cereja do bolo é a areola da paciente na cirurgia. Tanto que é a parte da sutura que a gente mais demora para fazer, para ficar realmente uma areola bonitinha, redondinha. E aí a gente entra nos 20% do cuidado, né? Eu não deixo molhar nos primeiros dias, porque eu acho que umedecer ali acaba prejudicando também. Então, assim, muitas pacientes me perguntam assim, ó, quando é o melhor mês para operar? No inverno, no verão? E eu sempre digo, o melhor mês é quando você tiver mais tempo para se recuperar. O paciente que chega aqui, não, eu queria operar essa semana porque daqui a 3 semanas eu vou viajar. Não, né? Cirurgia plástica não é uma conta de matemática exata. A gente está lidando com o teu organismo, com a tua cicatrização. Então a gente precisa realmente
ajudar o corpo a cicatrizar, né? E realmente um repouso adequado aumenta muito a chance de a gente ter essa cicatriz boa, tá? Via de regra, eu digo via de regra, porque, gente, se vocês não seguem a doutora Bruna Jacobowski, cirurgiã plástica, cliquem nesse Instagram já, porque os resultados são incríveis. Eu vejo a paixão que as tuas pacientes têm por você. É uma loucura isso. Imagina. Né? Eu acho que ela só, né, é só uma dedicação, assim, a gente se empenha muito, mas né? Que você transforma, você muda a cabeça e a vida da pessoa, né, Bruna? Porque uma cirurgia plástica, ela muda. Ela muda assim, a pessoa. né, Fabiola, eu sempre digo, assim, quase 100% das vezes, aquela paciente que tá ali, naquela cirurgia, aquilo ali é o sonho dela, de anos. Muita gente deixa de fazer uma viagem com a família, deixa de, né, fazer uma coisa assim, que iria beneficiar talvez os filhos, uma reforma, enfim, para cuidar dela, né? E a gente, mulher, às vezes tem um pouco de dificuldade nessa questão de merecimento. A gente sempre tenta priorizar os outros para daí depois priorizar a gente, né? Então, assim, é o mínimo, não é nada demais o que eu faço. Eu preciso entregar o meu melhor para minha paciente, né? E isso envolve não só cirurgia, envolve pós-operatório também. Claro, né? É um mundo novo. Você não sabe se aquele vermelho, aquele líquido que pingou, como é que faz o curativo, entende? Eu preciso. O Emílio vai te cuidar. Eu preciso orientar ele como ele vai fazer o curativo. Coisas básicas, para mim, não são para o paciente. Entendeu? Então, você ter ali para quem você ligar de madrugada, se você passar mal no domingo, se você... será que é normal isso? É o mínimo, que eu acho que não é nada demais que eu faço, entende? Eu acho que talvez outras pessoas entreguem menos do que deveriam. Que você é muito disponível, isso é muito legal. E outra coisa legal também, encerrando, a gente tem esse cuidado dentro do teu consultório, né? O teu pós-operatório é muito firme, assim, ele é muito certinho, ele é muito assíduo, né? É claro que a gente tem uma equipe por trás disso, né? É impossível eu dar essa assistência para todas as minhas pacientes 24 horas, até porque eu tenho cirurgias e quando eu tô lá operando alguém, eu não posso estar respondendo o grupo, enfim. Então a gente faz esses grupos com cada paciente. Então tô eu, a nossa enfermeira, a secretária, todas as técnicas, fisioterapeuta, então a equipe inteira para ficar de olho nessa paciente 24 horas, né? Então a gente tenta assim ao máximo responder o mais rápido possível para a paciente realmente não se sentir abandonada, para qualquer dúvida que possa surgir. E principalmente emergências, né? Claro. Passou mal, você tem ali o meu número para me ligar a hora que for, né? Complicações podem acontecer com qualquer cirurgia, com qualquer pessoa. Agora, o que a gente não pode é deixar o paciente desassistido, né? Com certeza. E o que você não pode é esperar. Não espere. Isso é uma coisa que eu falo muito forte, porque eu acho que com 24 anos eu até esperei demais, eu queria ser uma bailarina clássica e acabei, né, fazendo diferente. Eu conversei com a doutora Bruna Jacobowski, ela é cirurgiã plástica, uma pessoa querida. Segundas e terças ela atende em Joinville, depois ela vai para Curitiba e toda semana ela está em Joinville, até porque ela é joinvilense. E a gente tem o maior orgulho de falar isso, né, Bruna? Meu marido me fala toda semana, quando que você vai parar de ir para Joinville? Eu falei, olha, meu amor, desista porque você não vai conseguir isso. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Uma das partes que as pacientes mais gostam da mama redutora é a sensação de emagrecimento. Muitas vezes a paciente é questionada pelos familiares, nossa, como você emagreceu? Na verdade, é só a mama que reduziu. Então, mamas muito grandes sempre dão um aspecto de que a paciente está um pouco acima do peso. Então, isso também é um ponto muito legal na redução mamária. A redução mamária, ela é muito mais do que uma cirurgia. Quando você realiza ela, você não está pagando ou comprando uma cirurgia. Você está ganhando momentos, experiências, oportunidades. A oportunidade de você comprar qualquer roupa que você queira e usar sem problema nenhum. A oportunidade de você fazer outro exercício físico e nem lembrar que você tem uma mama.
é a oportunidade de você ir para a praia, se sentir bem, aproveitar com a tua família. Então, isso é o mais emocionante, o mais importante dessa cirurgia de redução mamária, o quanto ela melhora a qualidade de vida da paciente.